61, julgue os itens subsecutivos, né, aqueles que vêm ali na sequência, logo a seguir, relativos à resolução de problemas que envolvam números naturais, inteiros e fracionários. 61. Se as idades de Olga, Maria, Sérgio e Flávio são 4 números naturais consecutivos, cuja soma é igual a 54, então o primeiro deles que nasceu tem menos de 13 anos de idade. Bom, eu não sei qual é o que nasceu primeiro daqui, da Olga, Maria, Sérgio e tal, mas vamos indicar que o primeiro que nasceu tem a idade igual a N. Os outros têm idades consecutivas. Né? Ele diz que os 4 números são números naturais consecutivos. Como é que a gente indicaria os números consecutivos? Deixa eu te alertar para um detalhe aqui nessa questão, que na verdade me fez errar a primeira vez que eu fiz essa questão. Como eu pensei aqui que o N é o primeiro que nasceu, porque foi isso que ele perguntou, né? Qual a idade do primeiro que nasceu? No fundo é isso. Qual a idade do primeiro que nasceu? Eu pensei, o N vai ser a idade do primeiro que nasceu. O próximo vai ter N mais 1, depois N mais 2, e por último N mais 3. E aí eu errei a questão porque eu considerei desse jeito, só que nessa forma que eu escrevi, o primeiro que nasceu foi esse, e não esse. Porque o primeiro que nasceu é o mais velho, é o que tem a idade maior. Né? E aí eu fiz a conta errada e errei o item no primeiro momento por causa disso. Então, se a letra N representa para nós o primeiro que nasceu, então os números consecutivos não vai ser N mais 1, N mais 2, N mais 3. E sim N menos 1, N menos 2, N menos 3. Não tem problema se você quiser colocar N mais 1, N mais 2, N mais 3 e pensar que a letra N representa a idade não do primeiro que nasceu, e sim do último que nasceu. O importante é só você ter consciência disso, né? Para na hora do julgamento do item não errar. Tá bom? Então, de qualquer um dos dois jeitos que você fizer, vai estar correto, só tem que tomar o cuidado de representar, de tomar consciência do que a letra N vai estar representando. Eu vou deixar o N representando mesmo o primeiro que nasceu. Então, essa soma aqui tem que dar igual, diz o texto, ó, igual a 54. Ora, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau que a gente resolve direto. N 4 vezes, e menos 1, menos 2, menos 3 dá menos 6. Isso é igual a 54. Então, 4N vai dar igual a 60, né, que é o 54, mais o 6 que vai ser adicionado do outro lado. E, portanto, N vai ser igual a 15. E N realmente está representando aquele que é o primeiro que nasceu. Então, o primeiro que nasceu tem menos de 13 anos de idade? Não, ele tem 15 anos de idade. Então, o item está errado, né? Ele não tem menos. E aí você vê que não é uma questão difícil, mas é uma questão que pode sim nos fazer tropeçar lá na hora da prova, né? A gente tem que estar concentrado, prestando bastante atenção, porque efetivamente pode ter um deslize aqui e a gente perder a questão por isso. Item 62. Se Márcia, Fátima e Sandra dividirem as despesas da empresa em que elas são sócias, tal que Márcia pague 3/8 das contas e Fátima pague 5/12 das contas, então Sandra pagará a metade do valor pago por Fátima. Ora, pessoal, eu estou supondo aqui que essa divisão, quer dizer, a Sandra vai pagar todo o restante. Então, 3/8, quer dizer, veja só, essa minha presunção, ela não está exatamente explícita no texto. Mas eu estou supondo que isso faz sentido porque ele está falando, usando o artigo definido aqui, então dividirem as despesas. Eu estou entendendo isso como dividir a totalidade das despesas. Eu acho que faz sentido essa interpretação, né? E, sinceramente, foi isso que o examinador pensou quando ele estava elaborando a questão. Então ele disse que a Márcia vai pagar 3/8 das contas e Fátima 5/12. A Sandra, portanto, vai pagar o restante. Como eu calculo o restante? 1, ou seja, 100%, menos 3/8 e menos 5/12. Essa é a totalidade do que a Sandra vai pagar. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 é 24, né? 24 dividido por 1 dá 24, multiplica por 1, 24. 24 dividido por 8 dá 3, multiplica por 3 dá 9. 24 dividido por 12 dá 2, multiplica por 5 dá 10. 24 por 12, 2, 12 vezes 5, 10. 24 menos 10 dá 14, e 14 menos 9 dá 5. Então, 5 24avos é o que a Sandra vai pagar. A afirmação é, ela, a Sandra, vai pagar a metade do valor que a Fátima pagou? A Fátima pagou 5/12. 5 24avos é, de fato, a metade de 5/12, né? Se você pegar os 5/12 e dividir por 2, vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. 5/12. Como eu quero a metade, metade significa dividir por 2. Eu pego a primeira fração, 5/12, e multiplico pela inversa dessa segunda fração aqui, que é como se fosse 2/1. Então, o inverso disso, meio. 5 vezes 1 dá 5, e 12 vezes 2 dá 24. Ou seja, a metade do que a Fátima pagou realmente deu igual ao que a Sandra pagou. Então, correto esse item 62. 63. Se em 2020 a idade de um filho era a 10ª parte da idade do pai, e se em 2024 o pai tinha 27 anos a mais que o filho, então em 2024 o pai tinha mais de 35 anos de idade. Pessoal, essa questão é muito interessante, vale a pena pensar nessa informação aqui. Ó. O pai tinha 27 anos a mais que o filho em 2024.
Quanto ele tinha a mais que o filho em 2020? Ora, os mesmos 27 anos, né? A diferença permanece a mesma para sempre, né? Para sempre assim, né? Até que o primeiro deles venha a falecer, né? A diferença entre as idades permanece. Então, eu posso com isso montar um sisteminha de duas equações. Ó. Vamos indicar pela letra X a idade do filho ali em 2020. Tá? Em 2020, a idade do filho eu vou chamar de X. E a idade do pai, em 2020, eu vou chamar de Y. A informação aqui é que a idade do filho é a 10ª parte da idade do pai, ou seja, a idade do pai é 10 vezes a idade do filho. A idade do pai é 10x. Eu quis olhar o 10 vezes para não olhar como fração, né? Mas se quiser escrever assim também, y sobre 10, também vai dar certo. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Trabalhar com fração é sempre um pouco mais chato, um pouquinho mais trabalhoso. Mas também funcionaria, tá? Poderia ser assim. A outra informação é que a diferença das idades do pai menos o filho dá 27 anos, que é aquela informação que vale em 2024, mas também vale com esses números aqui de 2020. Então a outra igualdade é que y menos x é igual a 27 anos. O pai tem 27 anos a mais que o filho, ou seja, a diferença de idade é 27 anos. Ora, resolvendo o sistema, eu posso trocar o y aqui por 10x, então eu vou ter que 10x menos x é igual a 27. Isso vai me significar então que 9x é igual a 27. X, portanto, é 3 aninhos de idade o filho. Em 2020, o pai tinha, portanto, 10 vezes isso. 30 anos o pai tinha em 2020. O que a questão quer saber é qual é a idade que o pai tinha em 2024. Em 2024, o pai tinha mais de 35 anos de idade? Não, se em 2020 ele tinha 30 anos de idade, em 2024, o pai tinha 34 anos. É isso? Então, o item está errado. Muito legal essa ideia de que a diferença permanece a mesma, permanece constante em todos os anos, né? O pai continua tendo 27 anos a mais que o filho. Quer dizer, quando o filho tiver 80 anos de idade, se o pai ainda estiver vivo, vai ter 107. Vai ter 27 a mais do mesmo jeito. Beleza, item 64. Considere que a senha de acesso do usuário a um sistema seja constituída de 3 números naturais entre 0 e 9, e que o algarismo formado pelos 3 dígitos na ordem que são digitados forma um número par, divisível por 3 e compreendido entre 100 e 200. Pessoal, deixa eu aproveitar essa questão aqui para brigar com o examinador. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu te dizer o seguinte, um negócio muito importante na hora da resolução da prova. A hora da resolução da prova não é momento de brigar com o elaborador da questão. Na hora que você estiver resolvendo a prova, você tem que tentar encontrar, tem que tentar pensar como examinador, como elaborador. Tentar adivinhar o que ele está pensando, o que ele está querendo. Nessa questão aqui não tem maiores problemas, não, mas tem de novo uma terminologia inadequada. Ele está falando de algarismo formado por 3 dígitos. Não, a palavra dígito e a palavra algarismo são praticamente sinônimas. Algarismo não pode ter 3 dígitos, não no sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, o algarismo é algarismo 0, ou o algarismo 1, ou o algarismo 2, ou o algarismo 3, e assim por diante, até o algarismo 9. O número 357, esse número, ele é um número formado por 3 algarismos. Ele não é um algarismo formado por 3 dígitos, né? Ele é um número formado por 3 algarismos. Tem uma pequena impropriedade aqui, o que, para mim, que na hora que eu fui resolver essa questão, me causou uma dúvida sobre o que esse cara está querendo dizer mesmo com isso. Não faz muito sentido, o algarismo formado por 3 dígitos, isso não tem muito cabimento. Mas então vamos entender que ele cometeu aqui uma certa atecnia, tá bom? Entendendo dessa maneira, continuamos o item. Então considere ainda que o sistema bloqueie o usuário se este fizer 20 tentativas erradas de digitação da senha. Nessas condições, se todas as tentativas possíveis forem digitadas, o usuário será bloqueado. Bom, então como é que é a situação? A senha de acesso ali nesse sistema, ela é formada por 3 números naturais, 3 algarismos, entre 0 e 9. E aí, essa senha formada por 3 algarismos, ou seja, 3 dígitos, algarismo e dígito aqui, é a mesma coisa, porque dígito é uma palavra lá não é uma palavra da matemática, né? Dígito é uma palavra lá da ciência da computação e tal. Então, e usa essa palavra como sinônima do que nós aqui na matemática chamamos de algarismos. Então, temos aqui que esse número formado por 3 dígitos, na ordem que eles são digitados, ele vai ser um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. E ele é também, na sequência, divisível por 3. E se ele é divisível por 2 e também por 3, ele vai ser um número divisível por 6. Além disso, ele é um número divisível por 6, compreendido entre 100 e 200. Olha, então vamos lá. Para ele ser um número divisível, para ele ser par e estar maior do que 100, né, porque tem que ser compreendido entre 100 e 200, então, para ser um número par maior do que 100, ele pode ser 102, 104, 106. E ele tem que ser também divisível por 3. O 102 é. Então, vamos dizer que eu vou formar uma sequência de números em que o primeiro número é justamente o 102. O 102 é uma das senhas possíveis. Bom, por que eu sei que o 102 é divisível por 3? Tem um critério fácil, né, da gente lembrar, vocês se lembram dele? A soma dos algarismos é divisível por 3. Então, o próprio número também é.
como 1 mais 0 mais 2, essa soma dá igual a 3, e 3 é divisível por 3, o próprio número também é divisível por 3. Né? Então, 102 é divisível por 3. O próximo número, eu estou querendo formar uma sequência constituída de todas as senhas, para eu depois contar quantos números tem nessa sequência. Então, o próximo número da minha sequência vai ser, eu vou chamar de A2, ele vai ser o número 108. Por que é 108? Bom, ele tem que ser divisível por 2 e também tem que ser divisível por 3, ou seja, ele tem que ser divisível por 6. Esse cara aqui, ele é divisível por 2, ele é par. E ele é também divisível por 6, desculpe, por 3. E, portanto, como ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Os números que são divisíveis por 6 formam uma sequência que pulam, que aumentam de 6 em 6. Se o 102 é divisível por 6, o próximo divisível por 6 é o 108. E assim por diante. Eu vou ter uma sequência formada aqui por vários números, eu ainda não sei quantos, mas que eu quero que eles sejam divisíveis por 6. Veja que forma uma PA, né, uma progressão aritmética, uma PA. E qual é a razão dessa PA? 6 unidades, ele vai pulando de 6 em 6. Qual é o último número dessa PA? Ele tem que ser menor do que 200. Ora, ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3. Menor, o próprio 200 não é divisível por 3, né? A soma dos algarismos dá 2, não é divisível por 3. O 199 não é par, então não serve. O 198, ele é par, e observem que ele também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, 1 mais 9, 10, 10 mais 8, 18. 18 é divisível por 3. Então, o 198 também é divisível por 3. Então, eu tenho uma progressão aritmética, eu não sei qual é a quantidade de termos, aliás, é exatamente isso que eu quero saber. Se tem mais de 20 termos, eu vou ser bloqueado. Se tiver menos de 20 termos, eu não vou ser bloqueado. Então, eu quero justamente saber qual é a quantidade de termos. Para isso, eu uso a fórmula do termo geral da PA. Essa, então, a gente vai precisar lembrar lá na hora da prova, né? O termo geral da PA, o AN, ele é calculado assim, você pega o primeiro termo mais n menos 1 e multiplica pela razão da PA. É assim que a gente calcula o enésimo termo da PA. O número n eu não sei quanto que vale, mas eu sei quanto que é o número AN, o que está na enésima posição. Ele vale 198. Então eu venho aqui e substituo. 198 é igual 102 aqui nessa posição, mais o n ainda é desconhecido, vou deixar ele lá indicado. Mas o r eu sei que vale 6. Né? A minha PA tem razão 6. Pronto, daqui para frente é resolver a equação. 198 menos 102 dá 96. Agora, 96 dividido por 6 dá igual a 16. É isso mesmo, né? 6 vezes 6, 36, mais 60, é isso. E, portanto, o n é igual a 17. Então, eu vou fazer apenas 17 tentativas até acertar a senha correta, né? No máximo 17 tentativas. Então, ele disse que se todas as possíveis tentativas forem digitadas, o usuário será bloqueado? Não, para ele ser bloqueado precisa fazer 20 tentativas. Com apenas 17 tentativas, ele não vai ser bloqueado. Esse item, então, está errado. Quando a gente estiver resolvendo as questões, eu vou conversar com vocês mais adiante sobre a estratégia de resolução de prova. Lembra que eu falei? Quando a gente estiver resolvendo as questões da prova, essa estratégia que eu vou comentar com vocês, ela diz respeito a vocês classificarem as questões que vão fazer em 3 classes. Depois eu vou voltar a falar disso com mais cuidado, vou ter um momento específico para tratar um pouco mais cuidado dessas coisas que eu estou comentando aqui sobre estratégia de resolução de prova. Tá? Mas para essa questão 65 aqui, vai valer a pena esse comentário. Eu vou classificar as questões em 3 classes. Aquela questão que, quando eu leio a questão, eu já sei o que fazer. Vou marcar da letra S, de sei fazer. Eu vou ter também aquela questão em que eu vou ler e eu vou ter dúvidas sobre o que fazer. Vou marcar com a letra D. E eu vou ter aquela questão que eu não sei o que fazer. Então, uma classificação rápida, você leu a questão, você já consegue classificar. Eu sei fazer, a hora que eu leio a questão, eu já sei a estratégia de resolução. Ou então eu tenho dúvida, vou ter que pensar mais a respeito, ou então eu não sei fazer. Essa questão aqui, pessoal, 65, é uma questão que eu, Olímpio, se eu tivesse lá na prova fazendo ela, eu iria marcar com uma dúvida. É uma questão em que, a hora que eu faço a leitura dela, eu não tenho certeza do que o examinador está querendo, eu não consegui entender direito o que ele está querendo, então eu tenho uma dúvida aqui a respeito. Essa questão que eu tenho dúvida, eu vou deixar ela para fazer depois, numa estratégia de administração do tempo de prova. Depois a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso, mas só para adiantar, você vai precisar classificar as questões nessas 3 classes, e essa questão 65 aqui é uma questão que eu vou classificar como questão que eu tenho dúvida. Pois bem, vamos à questão então. Considere que um professor possui 72 questões de geometria, 108 questões de aritmética e 144 questões de estatística. E queira dividir essas questões em listas de exercícios, de modo que cada lista contenha a mesma quantidade de questões de cada uma das 3 áreas. Nessa situação, a quantidade mínima de possibilidades de se organizar a lista de exercícios será superior a 30.
Essa aqui é uma questão que eu tive que ler umas 5 vezes para tentar entender o que é que ele queria. Portanto, eu marcaria ela como uma dúvida, porque na primeira vez que eu li, eu ainda não soube o que é que ele queria de mim. Por exemplo, ele está falando aqui que eu vou fazer listas no plural. Depois ele, lá na hora de perguntar, ele fala assim, organizar a lista. Não, então eu quero fazer só uma lista? E eu quero saber o número de maneiras de fazer essa uma lista? Por exemplo, ele num primeiro momento diz assim, eu quero dividir essas questões em listas. A hora que ele fala desse jeito, me dá uma impressão de que eu vou pegar as 72 questões ali de geometria, vamos imaginar que elas estão numeradas de 1 até 72. Aí eu vou pegar a questão A1, A7 e A45 e coloco na primeira lista. Aí eu não posso mais usar essas mesmas questões numa outra lista, porque eu estou querendo fazer listas. Então essa é uma dúvida que já me surge. Será que eu posso repetir questões ou não em outras listas? O que será que ele está querendo? Quando eu quero dividir essas questões em listas de exercício, eu posso repetir questões de uma lista em outra? E olha como essa dúvida parece ainda mais pertinente quando a gente fala assim, ó, a condição que ele impõe, qual é a condição? De modo que cada lista contenha a mesma quantidade de questões de cada uma das 3 áreas. Isso vai me fazer pensar o seguinte, quer dizer que vão ter que sobrar questões, não é? Porque, por exemplo, se eu tenho só 72 questões de geometria, e se eu for fazer uma lista só, se eu utilizar todas as 72 questões de geometria, para ter a mesma quantidade nas 3 áreas, eu vou ter que descartar algumas questões de aritmética. Eu só vou poder usar 72. As outras 36, eu vou ter que descartar, não vou poder usar. Assim como, para as questões de estatística, 72 delas eu não vou poder usar também. Então percebe como é uma questão que gera algumas dúvidas sobre o que ele está querendo, de fato? Essa é uma questão que eu vou marcar a letra D, porque eu acho que eu até posso dar conta de resolver. Mas num contexto de administração do tempo de prova, eu não vou ficar perdendo tempo nessa questão. Eu vou pular logo para a próxima, lá na hora da prova. Aqui, na hora da resolução, a gente vai conversar sobre ela até o final. Né? Vamos conversar sobre ela. Então, veja só. Se eu quero atender essa condição, cada lista tem que ter a mesma quantidade de questões de cada uma das 3 áreas, eu posso pensar bem assim, ó. Uma possibilidade é eu fazer uma lista que tenha exatamente uma questão de cada. A minha lista de exercícios vai ter apenas 3 questões e eu vou descartar todas as outras. Vou descartar todas as outras questões. Ou então, eu posso ter uma segunda lista, uma segunda possibilidade, uma lista formada por 2 questões de geometria, 2 questões de aritmética e 2 questões de estatística. E eu descarto todas as demais questões. Se esse meu raciocínio estiver correto, eu tenho aqui uma grande quantidade de maneiras de fazer essas listas. Por exemplo, como eu tenho 72 questões de geometria, no mínimo eu já tenho 72 maneiras de fazer as listas. Lista que tem só uma questão, lista que tem de cada matéria, né? Lista que tem exatamente 2 questões de cada matéria, lista que tem exatamente 3 questões de cada matéria, e assim por diante. Só olhando a quantidade, sem nem mesmo olhar quais as questões, eu já tenho muito mais do que 30 maneiras de elaborar. Então, se essa minha interpretação for a correta, o item vai sim ser verdadeiro. Eu vou ter sim superior a 30 maneiras de fazer a lista. Tá. Que outra interpretação poderia ser possível? Qual é o comando agrupador das questões? Julgue os itens subsecutivos relativos à resolução de problemas que envolvam números naturais, inteiros e fracionários. Então, ele não está tratando exatamente aqui de uma questão de combinatória, por exemplo. Né? Não é uma questão de combinatória, embora tenha uma cara de questão de combinatória. Pelo comando agrupador lá, eu estou supondo que pode não ser questão de combinatória. Embora também na análise combinatória vai aparecer sim somente números naturais, frações, quer dizer, as frações que aparecem vão redundar, né, em números naturais e tal. Mas me parece que o que ele estava querendo aqui nessa questão, pessoal, se ele tentou, é um achismo meu, ele tentou achar uma questão, construir uma situação-problema, cuja resposta da situação-problema fosse o máximo divisor comum entre esses números aí, 72, 108 e 144. Olha, mas eu já admito, isso é um achismo meu. Quando ele disse esse pedaço aqui, de modo que cada lista contém a mesma quantidade de questões de cada uma das 3 áreas, quando ele disse isso, e ainda olhando para o comando agrupador, olhando, por exemplo, para a natureza da próxima questão aqui, eu tive uma impressão de que ele poderia estar tentando construir uma situação-problema cuja resposta fosse o máximo divisor comum entre esses 3 números. E aí o máximo divisor comum entre esses 3 números vai dar 36. Mas isso significa que eu teria 36 possibilidades, 36 maneiras de organizar a lista? Me parece que não. Me parece que isso seria, o sentido poderia ser, ele pensar assim, ó, qual é o número de questões de cada uma, né? Se eu quero construir uma lista e que tenha aquela condição lá, todas quer dizer, eu quero construir uma lista que contém a mesma quantidade de questões de cada uma. Qual é a quantidade que eu posso ter ali? Né? Tem que ter a mesma quantidade. Eu vou pegar o máximo divisor comum, vai me dar a quantidade máxima de questões de cada matéria que eu posso ter.
Então, a pergunta não seria exatamente qual é a quantidade mínima de possibilidades, e sim qual é a quantidade máxima de questões que eu vou poder ter de cada uma dessas matérias, né? E aí, a resposta precisaria ser 32, perdão, 36, né, que é o MDC. Ainda assim, superior a 30. Essa questão aqui seria uma questão que, se eu estivesse fazendo a prova, depois da prova, não na hora, depois da prova eu ia querer brigar com o examinador, com o elaborador da questão. Como é que a gente briga com o elaborador da questão? Entrando com um recurso. E aí eu ia pedir a anulação dessa questão, porque me parece que ela não está precisamente definido o que ele quer. Essa expressão que o comando determina para a gente fazer, né? A quantidade mínima de possibilidades não está precisamente dito o que ele exatamente quer de nós. Então, essa questão, se fosse eu, iria pedir a anulação dela, mas o gabarito oficial saiu como correto. Tem essas duas maneiras de raciocinar que eu pensei. As duas são meio, digamos assim, meio toscas, nenhuma delas é exatamente o que me parece que está dito textualmente na questão. 66. Se dois cometas que passam pelo sistema solar a cada 18 e 24 anos passaram pelo sistema solar em 1980, então o próximo ano em que a passagem dos dois coincidirá novamente ocorrerá apenas após 2050. Olha, pessoal, assim, fazendo uma leitura rápida da questão, a minha classificação é: eu sei fazer. O que o examinador está querendo é que eu calcule o mínimo múltiplo comum entre 18 e 24, some isso com 1980 e veja se o resultado dá maior que 2050. Ao ler a questão, é assim que eu entendo que o examinador quer. Então, qual é o MMC? Mínimo múltiplo comum entre 18 e 24. Bom, tem que ser múltiplo de 18, tem que ser múltiplo de 24 e tem que ser dos dois ao mesmo tempo, então 72. Como é que a gente calcula o mínimo múltiplo comum? Uma das maneiras é você fazer aquela estratégia aqui do lado, né? Coloca os dois aqui um do lado do outro e vai dividindo, né? Para eu ganhar tempo, deixa eu já dividir por números que eu já vejo claro aqui. 18 por 6 dá 3, 24 por 6 dá 4. O 3 só por 3 mesmo, e o 4 repete, e o 4 só por 4 mesmo, aí repete o 1 e aí da divisão dá. 6 vezes 12, 72. Essa é uma maneira. Uma outra maneira de calcular o mínimo múltiplo comum, e eu vou fazer agora, se fosse lá na prova, eu já ia passar correndo para resolver o resto, tá? Mas como eu estou pensando já numa próxima questão que a gente vai fazer, você pode fazer isso assim, ó, deixa eu fazer desse lado aqui. Você escreve a decomposição primária de cada número. O 8 ele é 2 vezes 9, portanto 2 vezes 3 ao quadrado. O 24 ele é 4 vezes 6, ele é 3 vezes 8. Portanto, 2 ao cubo vezes 3, né? 3 vezes 8. E o que é o MMC? Você calcula o MMC entre 2 vezes 3 ao quadrado e 2 ao cubo vezes 3, pegando todos os números primos que aparecem, que nesse caso são somente o 2 e o 3. Então, vou ter 2 e o 3 aqui. E você pega o maior expoente de cada um. Por exemplo, no caso do número 2, eu tenho o expoente 1 aqui e 3 aqui. Então, eu pego o maior expoente. Atenção que há uma aparente contradição aqui. Para o mínimo múltiplo comum, eu pego o maior expoente. Tá bom? Isso é assim mesmo. E para o 3, eu tenho o expoente 2 aqui e eu tenho o expoente 1 aqui. Eu pego o maior expoente. Então, aqui 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, e 8 vezes 9, 72. Então, para calcular o mínimo múltiplo comum usando a decomposição primária, né, decomposição em fatores primos, você pega todos os números primos que aparecem no total dos números. Tá? Se tivesse aparecido um 5 aqui, por exemplo, e ele não apareceu aqui, não tem problema. Mesmo assim, você vai colocar o 5 aqui, porque aqui é como se ele tivesse aparecido com o expoente 0 e aqui com o expoente 1. Você vai pegar o maior expoente. O maior entre o 0 e o 1 é o 1, tá certo? Então, se aparecer número primo somente em um dos números e no outro não, mesmo assim você coloca aquele número primo que apareceu. Beleza. Se for para calcular somente o máximo divisor comum, aí você agora vai pegar o menor expoente, tá? Aqui é a multiplicação, vírgula aqui, deixa eu apagar isso aqui, senão confunde a gente. E 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Aí você vai pegar o menor expoente. Então, entre os expoentes do 2, entre o 1 e o 3, você vai pegar o 1, e entre os expoentes do 3, que são 2 e 1, você vai pegar o 1 também. Então, 3 elevado a 1, 6. Né? O máximo divisor comum aqui, 6. Aqui, 72. Beleza, voltando para o que importa, 72 deu o mínimo múltiplo comum. Esses cometas, então, vão ter uma nova passagem por perto do Sol no ano de 1980 mais 72. 1980, que foi a vez que eles passaram ali, né? Mais 72. Isso dá 2052. E, portanto, é sim, após 2050, o item está correto. Um último comentário sobre essa questão é que ela não faz sentido sob o ponto de vista físico, tá? Dois cometas que passam pelo sistema solar? Não, passa pelo sistema solar, não. O cometa já está no sistema solar. Ele passou apenas por perto do Sol ali, ele foi visto, né? Os dois foram vistos aqui da Terra no mesmo ano, alguma coisa assim. Mas os dois já estão no sistema solar.